Olha, eu tô vendo que tem bastante gente da sua área entrando, A viu, Jô? Mariana Padovan entrando. Isso, tem um monte de gente da sua área Eu vi entrando aqui. uma outra psicóloga também, Aline Riguete, que entrou. E tem bastante Oi, gente, isso é meninas. bom. E é bom porque é uma coisa que a gente quer realmente, né, interagir com os meus pacientes e com as Ai, meu pessoas. Deus, tá travando. Tá travando? Até minha mãe entrou, mãe, Hum? beijo. Tá travando muito aí? Leonardo, você travou agora para mim. É? Travei? Não, tá Peraí, normal. deixa eu trocar o fone. Eu vou tentar trocar o meu fone, quem sabe ajuda de eu te ouvir Tudo melhor. bem, Pera lá. legal. Então, gente, o que a ideia dessa live, né? Chamei a Josiane, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, e a ideia dessa live seria o quê? Porque, gente, a gente sempre faz lives falando sobre cirurgia plástica, todo mundo vê cirurgia plástica em todo lugar, mas a gente não vê as interações, né? Esses dias a gente fez uma live com uma pessoa que interpreta Libras, foi muito legal, porque conseguimos trazer um pessoal não, que não conseguia nos ouvir. E ela interpretando Libras foi ótimo, porque a pessoa estava realmente excluída, as pessoas surdas estavam excluídas. Então, a ideia de fazer essas lives fora de fazer live com médico, com outro cirurgião plástico, né? Existem muitas lives assim, mas fazer lives com outras especialidades, com outras áreas, acho muito produtivo, porque precisa ter uma interação. O paciente não é uma coisa única, né? Ele é um conjunto de fatores que a gente tem que interagir. Eu acho que a Josiane também participa dessa Uhum. ideia comigo. Tanto que a gente Uhum. troca muito Aí eu paciente. quero super. Isso, eu quero super agradecer o convite, é a primeira live da minha vida. Então, eu estou muito feliz de ter conseguido entrar e eu acredito muito no trabalho de equipe. A gente sozinho não chega em lugar algum. É, Então, a gente tem que ter um trabalho junto. Eu acredito demais nisso e que bom que a gente pode fazer parceria, né, e ter com quem contar, porque a gente precisa. A gente precisa isso, estar nós não junto. somos onipresentes, onipotentes, não, não tem como, né? Eu não consigo fazer uma faculdade de medicina, fazer uma faculdade de psicologia, uma faculdade de farmácia, não consigo. Não consigo ter todas essas faculdades. Então, temos que ter uma interação para que a gente dê um melhor para o nosso paciente. Isso eu Isso, acho também penso dessa Eu acho forma. isso muito importante. E não só paciente, assim, mas acho que até para a vida, né? Tem muitas coisas que a gente vê, que a gente discute aqui, que ajuda muito na vida das pessoas. Né? Que eu estava falando que acho que você não estava com problema no seu fone, que eu fiz uma live com a Adriana, que ela é intérprete de Libras, e a gente atingiu um público, eu sempre quis atingir, porque eu tive bastante pacientes surdos e sempre tive dificuldades. Por quê? Eles tinham problemas para escrever e para ouvir pela dificuldade da surdez. Mesmo no Zap, para eles isso é difícil. Então, com ela, a gente conseguiu atender um público muito legal. Tivemos um retorno muito legal com isso. As pessoas perguntaram, mandaram perguntas. Depois da live, mandaram perguntas, nós respondemos. Então, isso foi uma coisa muito bacana. Aí eu já tinha até te comentado isso. Há Uhum. muito tempo atrás, já tinha falado para você que a gente precisava fazer uma coisa assim, né? Porque a gente sempre fez essa troca, mandava paciente para você, você mandava paciente para mim, para avaliar, será que vale a pena? Vai dar um retorno que ela quer? Ou eu mandar para você, Jô, Uhum. você acha que essa pessoa está no momento de fazer isso? Ela precisa fazer isso? Você acha que é isso que ela realmente está querendo? É o que vai resolver para ela? Porque às vezes, como eu não sou o expertise dessa área, eu tenho essa preocupação de simplesmente não, às vezes não dar um problema maior para ela, eu quero dar uma solução. Então eu peço às vezes para você, Jô, dá uma olhada para mim nessa paciente, vê o que que você acha, conversa com ela, vê se ela se entende melhor, né? Não é você que vai falar para ela o que ela vai fazer, mas é o que ela se entende melhor para decidir, por exemplo, se faz ou não uma cirurgia plástica, se é aquele momento certo ou não de fazer.
E quando acontece assim uma situação, ai, o Rogério entrando. Nossa, eu quero conversar com todo mundo que está entrando. Ah, Bem-vindo, pessoal. Quando acontece uma situação de que você me encaminha antes para a cirurgia, que dá para a gente fazer um trabalho, né, pré-cirurgia, eu acho muito bacana. Agora, acontece também de algum paciente chegar que já fez alguma cirurgia com outro profissional e não ficou satisfeito, que são situações que eu também te chamo, porque eu falo, nossa, a pessoa está sofrendo com isso, às vezes ela fala assim, eu queria voltar como estava antes. Porque às vezes eu também te chamo e falo assim, ai, dá uma olhada se tem como fazer ainda alguma coisa. E já aconteceu de você me falar, olha, isso dá e isso não dá, né? Às vezes não dá mais para reverter aquela situação. Então eu acho que a cirurgia plástica é uma coisa que a gente tem que pensar muito antes de fazer, porque depois que faz, às vezes tem como consertar, mas às vezes não tem. E a pessoa pode deprimir por isso. Então, desencadeia algum transtorno, às vezes, na vida da pessoa, né? Porque às vezes ficou pior do que estava para ela, né? E desencadeia, às vezes, outros problemas físicos, inclusive, porque mexe no corpo, às vezes outros problemas começam a aparecer. Então, tem que ter um cuidado, né? O médico que vai fazer a cirurgia precisa ter esse cuidado de avaliar bem, explicar bem, né? Que nem você faz. Você sabe que eu admiro, né? O jeito que você trabalha, eu acho que tem que ser assim. obrigado. Isso... E por isso que eu também mando para você, porque eu admiro esse seu tato de entender o que essa pessoa está passando, né? De tentar entrar no ponto certo dela, no timing certo, porque se ela, às vezes ela realmente quer fazer aquilo, né? Como muitas vezes a gente já conversou, né? Ó, deixa eu só mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Fred, para a Mariana aqui e para a Andrea, está assistindo a gente. A Andrea é o nosso braço direito lá na clínica, né? Direito, esquerdo, perna, tudo, ela é tudo lá, né? Sem ela a gente não funciona. E então é o seguinte, o que eu tenho um grande problema com algumas pacientes, que eu tento olhar muito e aí às vezes eu não consigo, né? Às vezes a gente consegue, como qualquer outra pessoa consegue ver, mas às vezes a gente não consegue. Eu tenho muito caso assim de paciente que não está com um relacionamento bom em casa, não tá um relacionamento legal, está com uma dificuldade no matrimônio ou uma dificuldade com a família em geral, com filhos, e ela acha que fazendo uma cirurgia vai trazer ela ou ele, tá? Eu acho que tem esses dois lados. Claro, a casuística é muito mais ela, mas também tem ele. Vai fazer uma cirurgia e vai trazer essa o marido de volta, vamos por assim, vamos falar na casuística maior, que é, a mulher que mais procura, né? Vai trazer o marido de volta. Geralmente ela está se sentindo gorda, está se sentindo envelhecida, acha que não está se sentindo atraente porque não tem muito seio. Isso é muito comum, muito comum. Eu sempre tento entrar um pouco nesse assunto. Às vezes eu vou mais devagar, vou comendo pelas beiradas, né, como que fala, para saber se está tudo certo em casa, como é que tá. Se ela leva o marido, eu tento ver também como é que tá, porque tem muito, né? Eu acho que você deve concordar comigo, tem muito da expressão corporal, da expressão da fala, de como as pessoas se. Opa! Caiu ela. Não, Tudo não caiu bem. a conexão, só o celular. Tô Não, viva, tá tudo não, gente, certo. ó, o pessoal que tá vendo a gente tinha combinado isso é para dar uma emoção aqui no papo, tá? Pode curtir bastante aí, curte bastante, manda aqueles coraçãozinhos, que eu acho bonito subir naqueles coraçãozinhos do lado, pode mandar bastante, viu? O David, meu cunhado, minha irmã, beijo. Então, a gente tenta ver bastante como é que essas pessoas estão, se realmente tem algum problema nisso. Às vezes eu tento ir mais devagar, às vezes eu sou um pouco meio incisivo, porque se eu vejo que tem alguma coisa estranha, eu vou mais direto ao ponto. E se eu sinto que tem eu não sei te explicar, mas a gente sente que algo não está legal, que eu aprendi com você, né? Nem tudo é racional. Algumas coisas vêm do coração, a gente tem que sentir. E quando a gente sente que o negócio não está legal,
Aí eu falo, olha, eu posso te pedir para ter uma conversa com uma pessoa muito amiga, com muita confiança? E eu indico para ela conversar com você, bater um papo, vocês. Um papo quer dizer assim, aí é a sua parte, né? Aí você bate um papo, quantos papos forem Uhum, necessários. Conta um pouquinho uhum, para a gente, como é isso quando chega para você, quando eu mando esse paciente com essas dúvidas que eu tenho? Porque às vezes o retorno é rápido, os pacientes voltam rápido para mim. Você me dá um retorno rápido disso. Às vezes não, às vezes o paciente foge por um tempo. Não é que ele foge por um tempo, é que eu acho que ele fica por lá um tempo com você e às vezes ele retorna ou às vezes ele não retorna, que talvez não fosse aquilo que ele queria fazer. Conta um pouquinho desse lado que você uhum. vê. Primeiro, Léo, assim, olha, a pessoa que procura terapia antes de fazer uma cirurgia, ela tem que saber o seguinte, que ela está indo no terapeuta não para desistir da cirurgia, porque isso também é um tabu. A pessoa às vezes não procura porque fala assim, ah, eu vou chegar lá, a terapeuta vai falar assim, você tem que aceitar o seu corpo, você tem que se aceitar do jeito que você é, tal. E não é isso que eu quero ouvir, porque eu quero arrumar meu nariz, eu quero arrumar meu peito, eu quero fazer barriga. Então, o terapeuta, ele não está lá para fazer você desistir de fazer a cirurgia plástica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós queremos que você passe pelo processo da forma mais saudável. De que forma? Primeiro, a gente tem que identificar se esse desejo é pessoal ou se a pessoa, sem saber, ela está sendo influenciada por outra pessoa. Seja por uma pessoa que fez uma cirurgia e ficou bonita, ela quer ficar igual, seja por um artista que ele viu e falou: Nossa, eu quero ficar igual essa pessoa. Então, qual é a motivação? Né? Ou ela está fazendo porque o marido, ela acha que o marido não gosta do corpo dela, então nem conversou com ele, né? Mas acha que ele não gosta, então quer mudar. Então, essas questões que aparecem em sessão, a gente vai conversando, e daí a gente pode chegar no ponto da pessoa fazer a cirurgia, como combinado. Mas ela vai para a cirurgia com uma outra motivação, né? Sem contar que também é trabalhado a questão assim, é, do pós-operatório também, porque isso também eu vejo que é uma, vamos dizer assim, uma falta de compreensão de como que é o pós-operatório. Isso é uma coisa que eu converso também, porque eu não sei se você repara, eu acho que sim, né? Pelo jeito que a gente já conversou outras vezes, que a pessoa depois que sai da cirurgia, ela já quer aquele resultado imediato e ela não tem paciência de esperar. Então, tudo isso a gente conversa na sessão. Qual é a motivação? Se ela sabe como vai ser a cirurgia, né? Se ela já passou com você, ela já está sabendo, né? Agora, se ela não passou ainda, não sou eu que vou explicar. Eu vou encaminhar para você, para que você possa contar para essa pessoa como é a cirurgia, porque ela tem que saber tudo, todos os detalhes, ela tem que saber como mais ou menos vai ser aí essa recuperação, ela não pode, né, ficar isenta de nenhuma informação, que eu sei que você passa todas, para que depois, no pós, ela tenha já consciência que ela sabia que ela ia passar por aquilo, né? Então, tudo isso a gente conversa na sessão. E eu vejo muito que quem não passa por isso, às vezes sofre muito, que às vezes no pós, por exemplo, não sabia que ia passar por tudo aquilo, não tinha entendido. Às vezes você falou, mas a pessoa não entendeu. É, E aí ela fica sofrendo nesse pós, tem, né? Porque fica inchado, né? Todo o processo do pós-cirúrgico, eu né? não sei se existe esse termo para vocês, mas a gente conhece o termo depressão pós-parto, né? Eu falo que existe a depressão pós-operatória. Porque realmente tem aquele incômodo. Nem tudo realmente é tão ruim. Não é tão ruim assim o pós-operatório. Mas tem coisas que realmente são chatas. Não é questão de dor só, né? A dor você tem remédios. Mas tem um pouco de limitações de movimentos, de que você quer fazer. Às vezes não dá para dirigir um carro. Eu quero ir lá, mas pô, não dá para dirigir um carro para ir lá. Você depende de outra pessoa. Ah, eu fiz uma cirurgia que eu preciso de alguém que me ajuda a pôr a malha. Não consigo pôr a malha sozinha, não posso limpar a casa ainda, porque eu não posso mexer muito os braços.
Então, tem umas limitações, né? Ah, quero pegar meu filho no colo. Isso é uma coisa que eu ouço bastante. Eu quero pegar meu filho no colo. A gente explica, de repente, ó, dá para você pegar no colo. Você fica sentado e alguém coloca ele no seu colo, né? Isso não vai atrapalhar a sua cirurgia, mas eu vejo muito disso. Então, nesse pós-operatório, sim, que eu chamo de depressão pós-operatória, né? Uma depressão light pós-operatória, é complicada. Mas você sabe que eu tenho uma certa resistência das pessoas quando eu peço, às vezes, para fazer uma visita, é aquela coisa, mas eu não sou louca. Eu não sou louca. Por que que eu vou lá? Né? É, Eu sinto uma certa resistência, mas a gente fala, não é questão de ser louca. Talvez você não esteja se enxergando, não esteja enxergando algumas coisas que talvez fizessem bem para você, né? Talvez algumas coisas que te abrissem um pouco a sua visão. Sua visão está muito estreita, talvez se ela ampliasse um pouco sua visão e você talvez visse com mais calma, com mais, se repensasse, visse talvez, não vou me afobar tanto. Eu acho que as uhum, coisas assim, bem faladas, bem feitas, se trazem menos dor de cabeça. uhum, isso. E tem aquela pessoa, né, que ela levanta naquele dia e fala, vou fazer uma cirurgia. E ela já liga para o médico e já quer fazer, Muito impulsiva. né? Eu sei, é. E daí eu vejo que você percebe se a pessoa chega muito assim, meio não sabendo direito, né? Eu vejo que você quer que ela saiba direito, Sim, né? Eu reparo sim, que você me fala, estou te encaminhando uma pessoa, às vezes a pessoa chega, ela não está sabendo direito se é isso mesmo que ela quer, né? E aí, quando ela chega para o trabalho, a gente descobre isso. E muitas vezes, o que eu reparo também é que a pessoa, às vezes, muitas vezes, ela está se importando com coisas que são pequenas e que para ela são grandes, né? Então, porque aí a gente entra até num outro ponto que a gente pode falar, né? Que são alguns transtornos, né? Às vezes a pessoa ela tem algum transtorno psicológico, por exemplo, transtorno dismórfico ou transtorno obsessivo compulsivo. Às vezes a pessoa se olha no espelho e ela fala, nossa, né? Meu nariz é um pouquinho torto para cá. Ela fala, e aí as pessoas olham, falam, não, tá tudo bem, mas a pessoa ela fica ali, né, em cima daquilo, de 3 a 8 horas por dia pensando no nariz. Anda para a rua, acha que todo mundo está olhando. isso mesmo. Então, tanto a pessoa impulsiva que quer fazer de uma vez, quanto aquele que está martelando na cabeça aquilo e fala, eu vou fazer uma cirurgia, tudo a gente tem que conversar direito, porque às vezes a pessoa não precisa mudar o nariz, ela precisa tratar desse transtorno, que a gente trata até junto com o psiquiatra, com medicação. E aí eu fico feliz quando às vezes a pessoa entende isso, porque se ela não entende e acontece dela estar num profissional que ele faz, essa pessoa volta porque daí ficou um problema do outro lado. Então, fala, agora é do outro lado. Então, o problema dela é o transtorno, né? Que ela não consegue conviver com nenhuma coisa que aparenta estar fora de simetria. Esse é um transtorno importante que a gente tem que olhar e a gente tem que ajudar a pessoa a entender que o problema dela não é o nariz, é o transtorno, para a gente cuidar e ajudar essa pessoa. Da mesma forma, quem é muito impulsivo, a gente tem que falar, vamos ver se é isso mesmo. Às vezes a pessoa vê que não é bem aquilo, porque se ela vai para uma cirurgia assim, a tendência dela a reclamar e falar que não ficou bom é grande, Sim. porque ela vai ficar sempre Porque não insatisfeita. era aquele o foco, né? Não era aquilo que ela tinha que fazer. Ela foi fazer uma cirurgia que não, na verdade, ela não precisava fazer. Não era o problema dela, não era a cirurgia. Você sabe que assim, essas nossas lives não são lives para, acho que eu vou deixar isso bem claro para as pessoas que estão vendo, não é uma live comercial, não é live para trazer paciente, não é. Eu acho que são lives são instrutivas, são lives que é um prazer para a gente fazer, é um prazer que a gente tem em transmitir um pouco desse conhecimento, da nossa vivência, do dia a dia nosso, para que as pessoas talvez assim encurtem alguns caminhos dos seus objetivos, né? Ajudem, tá? Nossa, poxa, eu acho que eu estava querendo dar um passo maior que a perna, não, realmente, nossa, realmente agora é isso que eu quero fazer, então eu estou mais focada, não tô viajando, não, é realmente isso. Então,
para quem está vendo a gente, isso não é uma coisa para atrair paciente, é uma coisa assim para transmitir um conhecimento do dia a dia, uma coisa de boa vontade que a gente faz. E eu acho assim isso muito bacana. A gente transmitir esses Uhum. conhecimentos, de falar que, olha, hoje não é seu dia de fazer, hoje é seu dia de passar com a psicóloga, não, hoje não é seu dia de passar com a psicóloga, você pode ir lá fazer. Isso eu acho que é muito, muito bom. Agora, eu tenho às vezes acontece o seguinte, né? Eu tenho uma paciente que não vou falar o nome dela, mas ela, ela me procurou para fazer uma cirurgia. Uma não, ela queria fazer todas as cirurgias que existiam, todas, todas. Eu falei, olha, vamos com calma, vamos com calma. Você realmente frisou uma cirurgia para mim e as outras foram acessórios que você foi colocando. E eu perguntei, você faz terapia? Ela falou, eu faço. Tá. Então, você faz terapia. E aí, a sua terapeuta falou o que para você? A terapeuta dela falou bem assim para mim, para ela, olha, você vai nesse cara, que seria eu, e vão ver o que ele vai te falar. Porque ela já me conhecia. Não, não foi você, Jô, tá? Foi uma outra pessoa. Você vai nesse cara que que ela me conhecia, você vai nele. Porque, na verdade, ela achou que essa pessoa precisava ouvir do especialista algumas negativas, que ela não Uhum. aceitava, ela precisava ouvir algumas negativas. Mas eu não sabia disso, não tinha nada combinado, e realmente foi uma coisa bem franca da minha parte. Falei, olha, não dá para fazer tudo, não é interessante fazer tudo, é um risco, porque tem gente que quer fazer da cabeça aos pés. Esquece do risco de vida. Não dá para fazer tudo, vamos fazer por partes, né? Conhece o Jack? Jack Hum. Stripador? Vamos por partes. Então, ela foi, procurou, eu conversei com ela, daí ela falou que estava passando a psicóloga. Aí eu perguntei quem que era, perguntei se eu poderia conversar, se ela gostaria de conversar a três, ou se eu pudesse conversar sozinho com ela. Ela não falou, pode conversar com ela, não tem problema. Daí eu conversei, e o denominador era o mesmo. Tanto que, então, ela resolveu fazer uma cirurgia só, que realmente era, ao meu modo de ver, trará um benefício para ela agora, de imediato, trará um benefício, sem um prejuízo de outras partes, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que quer empurrar muita coisa. E pega uma paciente dessa que quer tudo, tá pronta, né? A cilada tá pronta. As pessoas precisam ter um pouco Uhum. mais instruídas com isso. Não Uhum. sei se isso chega É. muito, essas queixas para você. Sim, eu quero mandar um beijo para a Patrícia, para a Sandra, que eu vi elas entrando aqui. Tão gostoso, né? Estar perto do pessoal. Isso que você fala, Leonardo, né? Tem uma questão importante que é o corpo, que é uma coisa muito que a gente trabalha em terapia, não só para casos de paciente que procuram cirurgia plástica, mas com qualquer paciente, é a habitação da gente no corpo. Quando a gente nasce, a gente já tem que se haver com o nosso corpo. Que nem, por exemplo, o bebezinho. Não sei se vocês já repararam isso, um bebezinho que de repente ele faz assim com a mão e ele olha e ele assusta, porque aquilo não é estranho para ele. Ele está começando a entender o que que é o corpo. Daí a mãe vem e fala: é sua mão, é o seu pezinho. A mãe vai integrando o corpo. Então a gente já nasce tendo que se relacionar com o nosso corpo. Daí a gente vai crescendo, sempre a gente tem que se relacionar com o corpo. A gente vai brincar, vai correr. Na adolescência, que começa a ficar tudo diferente o corpo, né? Na vida adulta. Quando a gente está mais velho, a gente tem que se haver com o corpo da gente também. Olha, essa é a parte mais difícil, viu? Eu tô meio sério hoje, a Ju sabe que eu não sou tão sério assim, né? A gente não tem nenhum roteiro, isso aqui é um papo mesmo, mas chega nessa fase da vida que a gente já começa, né, dar uma.
pensada melhor. Viu? Outro dia eu sentei, eu falei assim, nossa, eu acho que eu tô magrinha, que eu tô sentindo os ossinhos do bumbum, né? Aí quem tava perto falou, não é isso não, você tá ficando velha, tá perdendo o músculo e você tá sentindo os ossinhos. Eu falei, não, não é possível, isso acontece? Ai, Isso acontece. E aí eu falei, não, não é possível, eu custei a acreditar que isso acontece. Ou seja, a gente tem que se haver com o corpo da gente a vida inteira, desde quando a gente nasce até o fim da vida. A gente tem que se haver, a gente começa a sentir algumas coisas diferentes, olha no espelho, fala, gente do céu, não tinha isso, né? Que nem mesmo você está falando, né? E daí a gente às vezes se estranha. E aí que entra uma grande questão. Se a gente está habitando o nosso corpo e a gente tem uma condição boa de relacionamento com a gente aguenta. Agora, se a gente não tem uma relação boa com a gente sofre com isso demais. Ainda mais num mundo que nem hoje, que ele é muito dessa coisa da gente ser visto, né? Tem muita gente que sente que ele só existe se for reconhecido por alguém. Nós estamos num mundo assim, né? Esse mundo do espelho, né? Se a gente tirar todas as redes sociais, se a gente não ter nenhuma tecnologia, a gente tem que sentir que a gente vai sobreviver sem curtidas, né? vai. Sem nenhuma curtida, sem ninguém elogiando a gente tem que sentir que a gente sobrevive. Agora, tem muita gente que ainda sofre com isso, né? Que é a questão de se sentir existindo a partir do momento que é visto, que é reconhecido, que é valorizado. E aí na vida também, fora a tecnologia, às vezes a pessoa passa por isso, que toda hora ele está num grupo precisando ser visto, ser reconhecido. Então, se a gente tem uma boa relação com a gente suporta algumas coisas que o nosso corpo apresenta. A gente aguenta, sabe que é assim mesmo. Eu, Agora, se a gente não tem, apareceu, a gente quer arrumar, né? eu acho assim, eu acho que quando a gente tem um envelhecimento normal, né? A gente não tem que achar que a cirurgia plástica vai rejuvenescer a gente. E quem está ouvindo a gente vai falar de cirurgia plástica. Se alguém quiser perguntar alguma coisa de cirurgia plástica específica, pura de cirurgia plástica, a gente vai falar, não tem problema. Mas a cirurgia plástica, ela não é para rejuvenescer ninguém. É para te dar uma qualidade melhor naquele momento de vida que você está, mas mantendo sua Hum, identidade. Senão você começa a ver hum, pessoas que acabam começando a ter uma deformidade. Você não reconhece mais aquela pessoa. Isso é muito ruim. não. Até o dismorfismo e tudo mais. Olha, uma pessoa que pode falar, tá? A gente estava falando bastante aqui do pós-operatório. Deixa eu só mudar um pouquinho de assunto. A Andrea, né, o meu braço direito lá da clínica, falou assim, no braço direito no pós-operatório, né? Porque eu tenho o meu outro braço direito aqui sentado do meu lado, que é da minha vida, que é minha mulher. Aí, antes que eu apanhe aqui. Ó, então é o seguinte, olha lá. A Andrea falou, né? Aprender a lidar com o corpo na pandemia. E isso é uma verdade. Andréia, eu aprendi, eu tô com corona pânceps. Não tem jeito. E André, como a André está vendo a nossa live, André podia falar, como a gente conversou, né, do pós-operatório, André, você pode escrever alguma coisa assim, o que é o mais complicado para elas, para as pacientes que você atende no pós-operatório, para elas, o que pega mais para elas lá? Manda aqui para a gente que a gente vai ler, tá? Acho que isso é importante. Uhum. Eu lembro de um caso que você me mandou uma vez, não vou detalhar o caso, tá? Mas eu vou falar. Foi uma cirurgia que a pessoa fez, não ficou legal. Eu acho que ela fez assim meio iludida, né? E depois foi descobrir que a pessoa não era cirurgião plástico. Você lembra desse caso, né? Sim. Como é que como é que isso fica no, no psique da pessoa depois? Como é que ela vive com isso? Desse arrependimento, desse trauma? Porque se sente até enganada, né? Isso. Infelizmente, né, tem muitos profissionais fazendo cirurgia assim, padrão. Marcam um dia, às vezes até num outro estado,
E daí várias pessoas vão e ele faz a mesma cirurgia para todo mundo sem ver a especificidade de cada pessoa se vai ficar bom. Porque cada pessoa tem uma herança genética, cada pessoa tem, né, um corpo, cada pessoa tem uma estética, né? E aí o que que acontece, né? A pessoa vai imaginando que vai ficar de tal forma aquilo que ela deseja. E daí não fica e compromete outras coisas, tanto fisicamente, né, como emocionalmente, né? Daí são aqueles casos que a gente não teve condição de acompanhar desde o começo. A pessoa já chegou, né, com esse problema, né? E daí desencadeando outros transtornos, no caso era a depressão. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar da depressão primeiro, tem que chamar o psiquiatra para ajudar. Na hora que a pessoa está um pouco melhor, porque ela fica culpada. O sentimento maior é esse, né? O que que eu fui fazer da minha vida? Onde eu estava com a minha cabeça, né? Que eu fui inventar de fazer isso, né? Estava melhor antes. Então, aí tem que trabalhar toda a culpa e ajudar essa pessoa a achar caminhos, né? Para ela resolver até na parte física mesmo, né? Mas daí No caso primeira né? mão, você indica a ela procurar um cirurgião plástico para tentar resolver o problema, ou você primeiro prepara ela para ir ao cirurgião plástico e receber uma possível notícia ruim que talvez não dê para fazer isso? Então, não dá para eu encaminhar direto, pela minha experiência, não dá para encaminhar direto para o cirurgião plástico, porque a pessoa ela fica traumatizada. Claro que cada caso é um caso, né? Mas via de regra, a pessoa fala: eu não quero nem ouvir falar de cirurgia plástica, eu não quero nunca mais passar por isso na minha vida, mas eu queria que resolvesse isso, né? Então, eu sei que precisa de uma nova avaliação para ver se precisa resolver, mas naquele momento específico, enquanto ela não melhorar do trauma, não melhorar da culpa, ela não procura de novo, né? Mas aí com o processo, a pessoa melhora e daí ela consegue procurar. Quando ainda dá para reverter o que foi feito errado, né? Às vezes dá até certo, né? Reverteu, a pessoa ficou feliz, mas nem sempre dá. Porque às vezes Então uma notícia aí, ruim em cima é pior, né? a gente tem que trabalhar o processo da pessoa se adaptar naquela nova situação, igual acontece com pessoas, por exemplo, que sofrem um acidente, né? Coisas da vida que a pessoa, sabe, situações da vida que a pessoa depois tem que se adaptar com aquilo. O problema com essas pessoas é que elas sentem assim, né? Não foi a vida que fez isso, eu que procurei, né? Então a culpa é grande. Mas depois de trabalhar a culpa, a gente trabalha essa aceitação e a pessoa poder conviver com o jeito que ficou o corpo dela, né? Através daquela intervenção, né? E, Olha, e você sabe que eu falando, oi, pode falar. Não, pode falar. pode falar. Eu fiz um comentário aqui, eu lembrei que muitas pessoas, depois que fazem a cirurgia, sem saber, assim, elas queriam, tal, às vezes elas estavam, assim, conscientes, né, de tudo que ia passar. O pós-operatório me marca muito, porque às vezes a pessoa também fala isso no pós. O que que eu fui fazer da minha vida? Onde eu estava com a minha cabeça para fazer isso? Mas não porque ficou ruim aí, é porque As é, limitações, a dor, o desconforto, né? Acontece bastante isso também. E é uma hora que a gente tem que entrar também nesse pós. E isso eu queria falar muito para as pessoas que fazem cirurgia ou que estão pensando em fazer. Procurem a gente no pós também, né? Porque a pessoa fica muito desconcertada, é muito e às forte vezes até para a falta ajuda pessoa familiar nisso, né? no trabalho de preparação para a cirurgia, é muito interessante o trabalho familiar. Porque quando a pessoa chega em casa depois da cirurgia, tudo bem, ela queria, né? Estava consciente e tal, mas ela vai passar pelo pós. Se a família não está preparada para isso, é muito comum a família falar: tá vendo? Por que que você foi inventar? O que que você foi fazer? Agora não reclama. Você queria, não queria, agora não reclama. Então,
é muito importante que o terapeuta faça um trabalho com a família também, né? Explicando como que vai ser todo o processo, que o médico possa também envolver esse familiar, para que a pessoa ajude, né? Para que a família ajude a passar no pós. E no pós, nos chamar também. Imagina a pessoa estar lá deitada se recuperando. Agora, a gente viu que é tão possível fazer terapia online, mais do que nunca, né? Com essa situação do Covid. Coloca um fone, nos chama pelo celular e converse com a gente nesse pós também. Porque é muita mudança, a pessoa fica desconcertada com tanta coisa acontecendo, né? O corpo, o desconforto, toda a malha que tem que usar, né? E às vezes a família não está conseguindo ajudar como poderia, Às vezes né? a gente vê Acontece. bastante assim, quando começa a família fica irritada, né? Porque assim, a gente sabe que o Uhum. desconforto, a dor, assim, é particular de cada um, nem todo mundo vai passar pelo mesmo processo, não é a mesma coisa para todo mundo. Mas a gente vê que quando a família dá uma escorregada, fica mais difícil. Olha, Jô, Isso mesmo. tem aqui uma ciumenta aqui, falando que eu tenho outro braço direito na cirurgia, viu, Rô? Eu sei que você é meu braço direito lá no campo cirúrgico, tá? E tem umas perguntinhas pra gente aqui. Andréia, eu estou esperando o seu Ela já falou? Já, então peraí que eu não achei. A última, tá, já vou chegar lá. Ó. O Ricardo Connection perguntou, cirurgia plástica vicia? Eu, eu vou falar do meu ponto de vista e você, vamos falar resumido, porque a gente tem algumas perguntas aqui para falar, tá? No meu ponto de vista, é uma insatisfação fora do corpo dela, né? Ela acha que vai resolver com o corpo. E particularmente, quando eu vejo que isso está acontecendo, eu boto o ponto final. Eu chamo, converso, é claro que eu sou bem educadinho para falar, viu? E põe o ponto final, né? A gente conversa, eu levo numa boa e a gente fala, olha, eu acho que talvez não seja o momento, vamos esperar mais um pouco e vamos dissuadindo a pessoa de fazer, porque minha função é que a pessoa fique bem, fique feliz. Não é só que ela me dê dinheiro. Se for só para ter dinheiro, eu viro um caça-níquel. Eu não quero isso. Então, se estiver passando o limite, eu estou vendo que aquilo não vai ser legal para ela, que aquilo não está trazendo a felicidade verdadeira, eu ponho um ponto final. Jô, Uhum. algum comentário? Não, concordo plenamente. Plenamente. Pode seguindo. Tá. A Isagélia. Desculpa se eu falei seu nome certo, tá? Eu já fiz cirurgia plástica, mas não era tão ansiosa. Agora eu tomo ansiolítico. É possível fazer cirurgia plástica? Olha, do meu ponto de vista, se você está tomando ansiolítico e está estável tomando esse ansiolítico, não vejo problema em fazer. Porque você está sendo tratada para ansiedade. Você está sendo tratada, não tem problema em fazer. Claro, a gente vai conversar com quem está tratando, né? Provavelmente o psiquiatra, esteja tratando, vamos conversar com ele, pedir uma cartinha, avisar, explicar como é que é a cirurgia, como é que é o pós-operatório, quem estava falando, e se ele, para ele até saber saber se vai saber se precisa aumentar um pouquinho a dose, tem que ficar mais atento com você. Mas fora isso, eu não vejo, porque você está tratado. Agora, se você fala assim, não, eu não era ansiosa, mas agora eu estou muito ansiosa e posso fazer, mas não estou tomando nada, aí eu acho que é a parte que a gente tem que parar um pouco, vamos ver o que você está tão ansiosa, por quê? Vamos tratar isso para não ficar pior no pós-operatório. Jô, sua vez? Uhum. É, Então, não, é verdade, é assim, né? Tem ansiedade também para a hora da cirurgia, né? Eu vejo que tem gente que deseja muito fazer, mas fala assim, nossa, eu não posso nem ver o centro cirúrgico, que eu tenho fobia, né? Então, aí a gente tem que tratar essa fobia, porque a gente vê que a pessoa, ela está consciente, é uma motivação dela, ela está querendo melhorar, não é para o outro, é para ela, né? Ela aceita o corpo, que é uma coisa muito importante. A gente tem que aceitar o nosso corpo e a partir daí a gente mudar aquilo que a gente quer mudar. Parece uma contradição, mas não é. Quando eu aceito como eu sou,
né? Eu concordo de viver daquele jeito, mas eu sei que eu posso melhorar, mas aquilo não fica para mim assim, se eu não melhorar isso, eu vou ficar deprimida, vou ficar com baixa autoestima. Não, tô bem, tô com boa autoestima, isso vai me deixar mais feliz, né? Mudando uma coisa, mudando outra. Então, a pessoa que ela tá já claro que ela vai fazer a cirurgia, mas ela tem uma fobia na hora, né? Ela, só de pensar de estar no centro cirúrgico, ela fica apavorada. Daí é muito importante que a gente trate a fobia primeiro, porque ela pode ter uma experiência tão traumática da cirurgia, né? E daí desencadear outros problemas por conta dessa fobia não resolvida, né? Então, Talvez eu vejo como uma importante avaliação psicológica antes, tem né? que tem que avaliar e ver o nível, né? Às vezes o processo seja dela poder chegar até o hospital, né? Nunca fiz isso, mas é uma técnica que dá para ser feito se o local possibilita isso, que a pessoa vá, né, enfrente um pouco aquela situação e volte, aí volta para o consultório conversar. Daí ela vai de novo, né, sinta um pouco como que é o ambiente do hospital, volte e conversa com a gente de novo, para ir trabalhando essa fobia para que ela possa conseguir. Porque daí que pode acontecer se não tratar? E ela querer enfrentar a todo custo, né? Desenvolver, por exemplo, um transtorno de pânico, né? Desenvolver alguma outra patologia, né? Que daí ela nem vai conseguir desfrutar do que ela foi buscar, porque desdobrou, né, para outras patologias. Então, eu acho muito importante, né, que esteja com o emocional equilibrado, mesmo que esteja tratando, esteja medicado. Se estiver tratando e está medicado, já tá confortável para Meio fazer. caminhando. Agora, se não, tem que tratar primeiro para conseguir passar de uma forma mais satisfatória, né, pelo processo, É né? isso aí. Olha, aqui a Paty Salles Pascotti, ela perguntou. E eu vou ler a pergunta dela, mas eu vou fazer uma outra pergunta para ela também. Se ela quiser responder depois, ela responde, tá? Qual plástico dá para fazer Tá. com anestesia local, ou seja, sem anestesia geral? Bom, Paty, a sua pergunta me gera uma outra pergunta. Eu vou responder a primeira parte, mas eu vou te questionar. Qual plástica dá para fazer com anestesia local? Qualquer plástica que a quantidade de anestésico que for usar para fazer anestesia local não seja maior que a quantidade tóxica dele. Porque quanto mais anestésico você usa local para fazer, ele chega a um nível que ele é tóxico, ele começa a dar problema no coração, pode dar convulsão. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, é claro, tem coisas que a gente sabe que dá para fazer tranquilo, cirurgia de pálpebra, cirurgia de orelha, algumas cirurgias de cicatrizes, algumas pequenas lipos, às vezes cirurgias de prótese. Algumas coisas dá para a gente fazer. Tem que avaliar a quantidade de anestésico que vai usar. Agora, a minha outra pergunta é que você pôs sem anestesia geral. Por quê? Muita gente tem medo da anestesia geral, medo de perder o controle do corpo. Seria isso? Ou qual seria o seu medo da anestesia geral? Pode mandar essa pergunta para a gente que a gente responde de novo, tá? A Aline está perguntando. O, o descontentamento. Essa aqui é para você, Ju, eu acho também. O descontentamento com alguma parte do corpo por estética pode causar depressão? Acho que é para você responder essa. Uhum. Pode causar, se tiver predisposição para aquilo, né? E a gente tem que avaliar a dinâmica da pessoa, porque pode causar depressão, mas pode causar também outras patologias, né? Como um quadro de ansiedade, de pânico também, né? Então, o que é importante? Se tem um descontentamento com aquela parte do corpo, a gente avaliar se não tem outras questões por trás. Porque às vezes o descontentamento com aquela parte do corpo não é o motivo principal, né? Às vezes ela está com outro problema anterior, que isso pode acontecer também, né? E agora, vamos supor que a pessoa toda hora
está desconfortável com aquilo. Que nem eu lembrei, por exemplo, das crianças, né? As crianças que têm orelha assim de abano e que na escola começa a tirar sarro, né? Essa criança sofrendo bullying, por exemplo, ela vai ficar retraída, né? Então, aí tem uma coisa acontecendo específica com aquilo e pode desencadear até uma depressão infantil, né? Então, a gente tem que avaliar, né? O problema é aquela questão e está tendo uma carga em cima daquela questão, porque pode ser isso. Aí a gente orienta os pais também a procurar fazer a cirurgia, que é uma super indicação, né? Se a criança está sofrendo com aquilo. Agora, pode ser que a pessoa tenha uma outra questão, né? Por exemplo, assim, um toque, né? E daí ela está sofrendo com falta de alinhamento no rosto, que nem eu falei, né? O transtorno dismórfico, por exemplo. Então, aí tem um problema anterior, né? Então, aí a pessoa pode ficar deprimida por conta já de um transtorno anterior, não por conta daquilo específico, né? Então, a gente tem que avaliar o que, que é realmente que está acontecendo com aquela pessoa. Mas pode, né? Como o exemplo da criança que eu dei, ela ficar deprimida, ficar reclusa, não querer se relacionar, né? Começar a desencadear esses problemas, Ó, né? a Andrea que respondeu para a gente lá, assim, fases do pós-operatório. Por que eu pedi para ela responder isso? Eu acompanho todos os meus pacientes e se eu não vejo, a Andrea me conta tudo. Ela cagueta todos, 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 todos. Então, se você operar comigo, não adianta fazer escondido. A Andrea me conta, tá? Então, assim, fase do pós-operatório. Primeira semana, arrependimento. Puxa, que merda que eu fui fazer? Por que eu fui fazer isso, né? Na segunda semana, não estão arrependidas, mas não fariam de novo. É aquela história, sabe? Ah, eu tive um filho, nunca mais vou ter filho na minha vida. Terceira semana, já estão pensando na próxima cirurgia. É bem assim, né? Então, a primeira semana, nunca mais vou fazer. Não quero, me arrependo, me arrependo. Na segunda semana, nunca mais vou fazer. Na terceira semana, qual será a minha próxima cirurgia, né? Aí ela falou mais aqui. E ela enfatiza aqui, importantíssimo acompanhamento psicológico nessa fase. A maioria fica muito abalada, muito abalada. E a gente vê, tanto que a gente dá bastante carinho, a gente chega, brinca com as pacientes. Eu sou muito. Aqui em casa, Próximo. aqui em casa eu falo que eu sou dado mesmo, né? Que eu sou muito dado para os pacientes, que eu chego, falo, conto o caso. Mas eu sou assim com todo mundo e é essa hora que eles também precisam bastante disso. Eles precisam saber que tem uma pessoa ali que tá lá para o que deve tá lá do lado, para não se preocupar. A Andrea faz esse papel muito bem também, Uhum. né? É. Uhum. E aí que eu falo que às vezes a pessoa não lembra, mas no pós-operatório ela pode nos chamar, né? Se a pessoa está lá deitada, ela nos chama, fica uma hora desabafando, contando como tá, né? Ela vai se reorganizando, né? Porque é uma reorganização mental, você vê o teu corpo diferente. Você convive com o corpo tanto tempo, aí você vê uma mudança grande no corpo, você precisa assimilar. Isso não é simples, gente. Não é simples. Então, as pessoas precisam considerar muito o terapeuta nessa fase, que nem ela bem colocou. Do jeito que tem o fisioterapeuta, né? Tem outros profissionais cuidando também, né? Nesse pós. Aliás, o pós eu acho super importante. Eu acho que a cirurgia, um dos pontos, né? Que que contribui para o sucesso da cirurgia é fazer o pós bem feito, né? E aí entra a gente também para ajudar nesse momento, porque se a pessoa ficar muito estressada, nervosa, irritada, ela perde a paciência, né, da recuperação. E aí, às vezes, com muita dor, outros nem tanto, que nem você disse, mas está com dor, né? Então, ela tem que cuidar até o final, até passar todo o período da recuperação, para daí ela falar, ai, que bom, né? Deu tudo Eu já certo, falei né? tanto que eu queria, precisava de uma psicóloga no consultório, ninguém nunca me deu atenção. Ó, você Ai, já ouviu ai, isso de mim, pois né? é. Então tá. Já, já. Aqui, ó. A Isaguele Ai, ai. respondeu pra gente aqui.
Na verdade, minha ansiedade foi uma perda na família. Olha, então assim, se foi uma perda na família, não foi nada relacionado com cirurgia, né? Eu acredito que se estiver bem conduzida por quem está te tratando, é claro que numa consulta eu vou tentar, não sou o melhor perito, mas a gente já tem um certo tempo fazendo isso, então a gente vai tentar ver se tem alguma coisa que possa atrapalhar a sua cirurgia, essa ansiedade. Se eu perceber que não tem nada, eu acho que não vejo problema. Se eu sentir que, puxa, tem alguma coisa que talvez possa te atrapalhar, claro, se você já estiver fazendo acompanhamento com alguma pessoa, com alguém, com um psicólogo, um psiquiatra, eu vou pedir para entrar em contato com ele, né? Eu pedir uma cartinha, ou pedir conversar com ele, para ver como é que isso tá. Ou se você não tiver, eu vou pedir para você procurar uma, eu vou te indicar uma, não vou te falar quem, mas, é... mas eu não vejo problema, tá? Tudo estando alinhado, não há problema. Tá? Vamos ter mais coisa aqui, Jô. Eu estou soltando correndo um pouquinho que eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de live. Quanto tempo a gente ainda tem? 5 minutos. Tem 5 minutos, não acredito. Já quase uma hora que a gente está falando aqui. Olha, Poxa, é, ah, tem uma pessoa que eu preciso mandar um beijo especial aqui, que é a Regina, tá? A Rê lá de São Paulo. A Rê trabalhou tanto tempo comigo lá em São Paulo. Rê, um abração, um beijo para você. Tudo de bom para você na sua empreitada aí também. E um beijo para minha mãe, que não sei se é minha mãe ou minha filha, que pega o celular da minha mãe e fica mandando que elas estão lá. A minha que cunhada legal. está aqui também. Pri, beijão. Ó, a Paty respondeu, né, sobre a anestesia geral. Isso aqui é legal. Ela respondeu sobre a anestesia geral, falou assim, exatamente o medo de perder o controle do corpo. Então, eu vou falar a parte médica um pouco para você, e a Jo vai complementar, tá? A parte médica, assim, entenda que a anestesia geral é uma anestesia muito segura, muito, muito segura. Eu penso que todas as cirurgias, para mim, todas as anestesias, né? Se você é uma anestesia que você vai ter que usar muito anestésico, ela passa uma anestesia de grande porte. Então, a anestesia geral é muito segura. Não tem aquela história, eu não vou mais acordar, não volta mais. Não, isso é mito, não existe mais. Hoje, a anestesia venosa, eles pegam uma seringa desse tamanho, põe numa máquina, essa máquina vai empurrando um líquido que vai caindo gota a gota na veia. E quando cai, faz você dormir. Quando desliga a máquina, não dá nem 5 minutos você acorda. Assim, é super seguro. Então, assim, não tenha medo de anestesia geral, tá? Vai perder o controle do corpo? Não, você vai dormir gostoso, que eles falam. É o melhor sono que dá, tá? Agora, a Jo pode falar um pouco disso, né? Então, porque medo de perder o controle, né? Todo mundo tem. Veja agora com a pandemia, né? A gente vê que a gente não tem o controle de nada, né? A gente está sob uma lei agora que a gente tem que ficar em casa, né? E a gente, né, não está conseguindo sair, o ir e vir nosso, né? A gente muita gente está aflito porque não tem o controle, não tem essa liberdade. Eu penso a mesma coisa, né, com anestesia. Tirar da pessoa a liberdade dela fazer o que ela quer. Então, isso é uma questão emocional, né? Que implica no sentimento de confiança. Eu vou confiar que vai acontecer, que vai dar tudo certo, vou passar por essa anestesia e vai dar tudo certo. Se a gente não tiver confiança na vida, a gente enrosca muito para viver, né? Igual para dormir. Tem gente que tem dificuldade de dormir por conta da confiança, porque é uma hora que a gente está entregue, né? Então, a gente tem que trabalhar essa questão de saber que não está no controle, mas tem alguém cuidando de você. Tem alguém te sustentando, cuidando, e que vai fazer o melhor por você. Isso se chama confiança, né? É isso aí. Tem que se entregar um pouco para poder ter uma felicidade maior. Ó, A minha Jo, live estava parada aqui, a gente voltou. ouviu tudo, a gente ouviu tudo, tá? Jô, Tá. a gente está acabando, tá? Eu só quero falar uma coisa, que realmente você falou pessoas que não conseguem dormir, né? É uma questão de confiança. Consegue dormir porque o ronco, é uma questão de ter confiança, que pode dormir sossegada, o ronco não vai interferir, não é isso? Não vai cair nada em cima dela, né? É, Bom, aqui em casa é o contrário, meu marido que reclama da pessoa aqui.
Após a cirurgia de mectomia, é comum realizar futuramente abdominoplastia? Pode sim. Pode realizar a cirurgia de abdômen, Sandra. Gente, ó, a gente vai ficando por aqui. Jô, muito legal fazer essa live com você. A gente tem agora exatamente 10 segundos para acabar a nossa live. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que ouviu a gente. Jô, manda os seus beijos. Estamos acabando. Beijo, obrigada, gente. Boa noite, viu? Esperança, confiança.